Há algo que a maioria dos cristãos não quer admitir. Estão vivendo uma mentira e estão pagando o preço todos os dias. Ansiedade, vazio, distância de Deus, tudo porque normalizaram aquilo que deveria ser rejeitado. Há algo que precisa ser dito hoje e precisa ser dito com clareza. Não vou vir até você com palavras açucaradas ou mensagens que apenas confortam. Vou vir com a verdade, porque a verdade é o que realmente nos liberta. Que essa verdade é incômoda, porque ela toca em algo que todos vemos acontecendo ao nosso redor, mas poucos têm coragem de nomear. Os cristãos estão normalizando pecados. Não estou falando de fraquezas humanas passageiras. Estou falando de comportamentos, pensamentos e práticas que a Bíblia claramente identifica como pecado, mas que agora são tratados como normais, comuns, aceitáveis dentro das próprias comunidades cristãs. E as consequências disso? Elas estão sendo pagas todos os dias por pessoas que amam genuinamente a Deus, mas não sabem mais discernir onde está a linha entre o permitido e o proibido. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, tinha uma frase que deveria ecoar nos corações dos cristãos de hoje. Ele dizia que a maior tragédia da fé não é o cristão que cai e se levanta. É o cristão que cai e não percebe que caiu. É aquele que já está tão acostumado com a escuridão que nem lembra como era viver na luz. Essa é a condição espiritual de muitos neste momento. Pense comigo por um instante. Há alguns anos atrás, certos comportamentos eram impensáveis em uma comunidade cristã genuína. Havia um padrão, havia uma linha clara, havia sacrifício, renúncia, santidade como objetivo. Mas algo aconteceu. Gradualmente, imperceptivelmente, a linha foi se apagando. E agora? Agora vivemos em um mundo onde um cristão que se permite dormir com alguém antes do casamento sente-se apenas um pouco culpado, onde a língua afiada, a fofoca, a crítica destrutiva são recebidas com um sorriso, onde a ganância, a busca desenfrenada por status e dinheiro é justificada como bênção de Deus, onde o ressentimento é guardado por anos, porque perdoar é mais difícil. A Bíblia é clara em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas aqui está o ponto que muitos perderam. Reconhecer que pecamos não é autorização para continuar pecando. Não é uma carta branca que nos permite normalizar o que não deveria ser normalizado. Há uma diferença abissal entre cair em tentação e fazer amizade com o pecado. E é exatamente isso que estamos vendo. Uma amizade estabelecida, um convívio pacífico, uma normalização que é tão sutil, tão gradual, que a maioria nem percebe quando atravessou a linha. Você começa permitindo uma pequena coisa, depois outra, e em poucos meses ou anos, você está vivendo uma vida que não se parece nada com o compromisso que assumiu com Deus. Spurgeon ensinava que o perigo não vem do inimigo óbvio, vem daquilo que entra lentamente, disfarçado, que você convida para dentro de casa porque parece inofensivo. O pecado moderno não aparece com chifres e rabo. Ele aparece com uma justificativa bonita, com uma explicação racional, com um versículo tirado de contexto que parece endossá-lo. Veja bem, quantos cristãos estão vivendo em rebelião financeira, gastando mais do que ganham, se endividando descontroladamente, traindo o mandamento de que ninguém saia de casa sem ter a casa em ordem. Não é citado exatamente assim na Bíblia, mas Provérbios 27:12 é claro. O prudente vê o perigo e se refugia, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. E quantos estão sofrendo essas consequências e ainda não entendem que estão colhendo o que plantaram? Quantos cristãos estão em relacionamentos que violam completamente a palavra? Não casados, vivendo como se fossem, dormindo juntos, planejando uma vida que não é abençoada porque não foi selada diante de Deus. E quando as dificuldades vêm, quando a relação desaba, quando o coração é partido, eles reclamam que Deus não está abençoando. Mas Deus não abençoa aquilo que está fora de sua vontade revelada. 1 Tessalonicenses 4:3 é direto e inegociável. Pois a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Não há espaço para interpretação aqui. Não há brecha para ajustar conforme a conveniência moderna.
Deus quer que você seja santo, que você se guarde, que você entenda que seu corpo não é propriedade sua, é templo do Espírito Santo. Mas talvez o pecado mais normalizado de todos seja aquele que não tem rosto e não tem nome. É o pecado da omissão. O pecado de não fazer aquilo que sabe que deveria fazer. De não orar quando sabe que deve orar. De não estudar a palavra quando sabe que deveria estudá-la. De não confrontar o pecado quando vê ele acontecendo ao seu redor. De ficar em silêncio quando deveria falar. Tiago 4,17 traz essa verdade com força. Se alguém, pois, sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Essa é uma palavra que machuca, porque toca em um lugar que muitos preferem não tocar. Porque é mais fácil não fazer nada. É mais confortável ignorar. É mais seguro ficar quietinho, já que ninguém vai nos criticar por algo que não fizemos. Mas aqui está a realidade que ninguém quer enfrentar. Essas normalizações têm um preço. Não é um preço que você paga lá na eternidade. É um preço que você está pagando agora, na qualidade dos seus relacionamentos, na profundidade da sua paz interior, na força da sua fé, na clareza da sua visão espiritual. Quando você normaliza o pecado, algo morre dentro de você. A sensibilidade espiritual diminui. A voz do Espírito Santo fica mais fraca, porque você está apagando aquela voz toda vez que escolhe ignorá-la. Você se acostuma com o gosto da desobediência. E depois, quando de verdade precisa ouvir Deus, quando uma grande decisão está diante de você, quando o futuro pede discernimento, essa voz é apenas um sussurro distante. Spurgeon pregava que a santidade não é opcional na vida cristã. Ela é o objetivo, a meta, o chamado. Ele dizia: nenhum homem nem anjo em todo o universo pode servir a dois mestres. Você serve a Cristo ou serve ao mundo. Não há meio termo. E aqui está a pergunta que precisa ecoar no seu coração agora. Você está servindo a Cristo ou ao mundo? Qual pecado que você normalizou? Qual linha que você cruzou pensando que era pequeno demais para importar? Qual comportamento que você justificou porque todos fazem? Qual compromisso que você fez com Deus que agora está quebrando, devagar, quase imperceptivelmente? Se essa mensagem está tocando seu coração agora, se você sente que precisa voltar para aquele lugar de compromisso genuíno com Deus, de santidade real, de caminhada autêntica, então inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, toda semana, trazemos pregações que falam a verdade sem medo de ser impopular. Mensagens que não vêm para agradar, mas para transformar. E se você sente que esse assunto merece aprofundamento, que você precisa de um caminho prático para restaurar sua intimidade com Deus, para voltar de onde se desviou, para reconstruir aquele altar que estava em seu coração, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de transformação real, sem pressa, sem performance. Apenas você e Deus, trabalhando na restauração genuína da sua alma. Vai lá conferir. Mas então você pode estar se perguntando, qual é exatamente o preço que está sendo pago? É fácil falar sobre normalização de pecado, sobre linhas apagadas, sobre compromissos esquecidos, mas quais são as consequências reais, práticas, que uma pessoa enfrenta quando decide viver dessa forma? Deixe-me ser bem específico, porque essa é a parte que dói, essa é a parte que traz lucidez. Primeiro, há um preço emocional que é pago silenciosamente. É aquela sensação de vazio que você sente quando deveria estar cheio. É quando você está rodeado de pessoas que te amam, mas sente-se completamente sozinho. É aquela ansiedade que você não consegue explicar, aquele medo que não tem nome, aquela tristeza que parece que nasceu junto com você e nunca vai embora. Muitas pessoas chamam isso de depressão. Vão ao psicólogo, tomam medicação. E essas coisas não são ruins em si, mas frequentemente a raiz disso não está em um desequilíbrio químico. A raiz está em um desequilíbrio espiritual. Está em uma alma que foi criada para viver em harmonia com o seu Criador, mas que escolheu caminhar para o lado oposto. E agora, aquela alma está se contorcendo, clamando, pedindo ajuda, mas ninguém a está ouvindo porque todos estamos ocupados demais, normalizando nossas escolhas erradas.
Provérbios 14:12 diz: há um caminho que parece certo ao homem, mas no fim leva à morte. Você já parou para pensar no que significa isso? Não é morte literal. É morte da alegria, morte do propósito, morte da paz, morte daquela sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, vivendo como foi designado para viver. Segundo, há um preço relacional. Quando você normaliza o pecado, você afasta as pessoas que realmente te amam. Os amigos que te confrontam desaparecem porque você os bloqueou ou simplesmente parou de responder. A família que tentava te avisar é considerada tóxica e você a afasta. O pastor que pregava com convicção virou extremista na sua mente. E sabe o que fica? Ficam as pessoas que te apoiam no pecado, que te dizem que tudo está bem, que concordam com você, que não te questionam. Mas essas pessoas não são amigas, são cúmplices. E cúmplices nunca vão te amar de verdade. Vão te usar enquanto for conveniente e depois desaparecerão quando você precisar deles de verdade. A Bíblia em Amós 3:3 pergunta: andam dois juntos se não houve acordo entre eles? Essa é uma pergunta simples, profunda. Os relacionamentos que você cultiva falam tudo sobre para onde você está indo. Se você está rodeado de pessoas que normalizam o pecado, que o incentivam, que o confortam em suas escolhas erradas, então você está andando para a escuridão e está trazendo a escuridão junto. Terceiro, há um preço financeiro. A falta de santidade e de obediência a Deus traz consequências muito práticas no seu bolso. Quando você normaliza a ganância, quando gasta mais do que ganha, quando se endivida por desejos que não são necessidades, você está literalmente comendo de um prato que não é seu. Está roubando do seu próprio futuro. Está comprometendo a paz da sua velhice, a segurança da sua família, o legado que poderia deixar. Muitos cristãos estão em uma escravidão financeira muito real por causa dessas escolhas. Estão acordando à noite preocupados com contas. Estão brigando com seus cônjuges por causa de dinheiro. Estão fazendo escolhas ruins porque estão desesperados. E tudo isso porque normalizaram um padrão de gastos que Deus nunca abençoou. 1 Timóteo 6:10 diz: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. É quando você normaliza a ganância. Quando você passa a buscar acumulação acima de caráter, quando o status material fica acima da sua integridade, aí sim você está criando um problema que vai te acompanhar. Quarto, há um preço espiritual que é o mais profundo de todos. É quando você percebe que a Bíblia, que era antes aquela fonte de vida, agora soa distante. Quando você ora e sente que ninguém está ouvindo. Quando você vai para a igreja e a mensagem não te toca mais. Quando você tenta se conectar com Deus e sente um muro invisível entre você e Ele. Isso não é porque Deus se afastou. Deus não se afasta. Você é que está se afastando, aos poucos, através de escolhas pequenas que parecem insignificantes. E depois de meses ou anos fazendo essas escolhas, você acorda em um lugar que não reconhece mais. Isaías 59:2 traz essa verdade com clareza. Mas as vossas iniquidades vos separaram do vosso Deus, e os vossos pecados vos fizeram esconder a sua face de vós. É uma separação causada não por Deus, mas por você mesmo, por suas escolhas, por sua normalização. Quinto, há um preço na sua identidade. Quando você normaliza o pecado, você começa a se identificar com ele. Você não é mais uma pessoa que lutou com ganância e venceu. Você vira uma pessoa gananciosa. Você não é mais alguém que atravessou uma tentação sexual. Você vira uma pessoa sem controle. A Bíblia se torna um livro de condenação ao invés de libertação. E aqui está o pior. Você acaba internalizando essa identidade. Você acredita nela. Você para de lutar porque pensa que é inútil, que você nasceu assim, que é assim que as pessoas são, que normalizar é aceitar e estar em paz com quem você é. Mas isso é uma mentira. Você não nasceu para isso. Romanos 6:11 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você foi chamado para viver de forma diferente, para ser diferente. Não porque você é melhor, mas porque você foi redimido, porque você foi comprado por um preço muito alto, porque você pertence a alguém
que te ama mais do que você consegue imaginar. Sexto, há um preço no seu testemunho. Quando você normaliza o pecado, você não está apenas prejudicando a si mesmo, você está prejudicando todos aqueles que olham para você esperando ver um exemplo de fé. Seus filhos, seus netos, aquele jovem da sua comunidade que está observando para ver se a fé cristã é real ou apenas palavras. Quando vem você normalizando o pecado, quando vem você justificando o injustificável, quando vem você vivendo de uma forma que contraditória com o que você diz acreditar, algo quebra dentro deles. Uma dúvida nasce, uma desconfiança, um questionamento sobre se tudo isso é real ou apenas uma farsa bonita. Mateus 18:6 traz essa responsabilidade com uma seriedade assustadora. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria que se lhe prendesse uma pedra de moinho ao pescoço e se o submergisse na profundidade do mar. Essa não é uma palavrinha carinhosa. Essa é uma advertência séria sobre o peso de sua influência. Sétimo, há um preço na sua capacidade de discernir. Quando você normaliza o pecado, seu discernimento espiritual fica turvo. Você para de conseguir diferenciar o certo do errado com clareza. Tudo fica em tons de cinza. Tudo tem uma justificativa. Tudo é relativo. E quando tudo é relativo, você está vulnerável a qualquer vento de doutrina que passar por você. Você se torna presa fácil para heresias, para líderes manipuladores, para enganadores, porque aquela capacidade inata que o Espírito Santo lhe deu, aquele discernimento que deveria estar agudo e pronto, está embaçado pelas suas próprias escolhas. Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Discernimento é algo que se pratica, que se desenvolve, que se exerce. E você está deixando essa faculdade atrofiar toda vez que escolhe ignorar a voz do Espírito Santo. E então, chegamos ao preço mais silencioso de todos. É a morte lenta da esperança. É quando você para de esperar que as coisas mudem, que você mude, que a situação mude. É quando você se acomoda, se conforma e aceita uma vida que é menos do que aquela para a qual Deus o chamou. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Essa morte não é final. Essa normalização não é permanente, porque existe um caminho de volta. Mas como chegou a esse ponto? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Ninguém acorda um dia e diz: vou normalizar os pecados e destruir a minha vida espiritual. Não funciona assim. O processo é muito mais insidioso, muito mais silencioso. E entender como funciona é essencial para você não ficar preso nele. A normalização não começa com uma grande queda. Começa com uma pequena concessão. É aquela vez que você viu algo que não deveria ver, mas não fechou os olhos. É aquele pensamento impuro que passou pela sua mente e você deixou ele ficar um pouco mais de tempo do que deveria. É aquela conversa maldosa que você ouviu e, ao invés de se afastar, você ficou para ouvir mais um pouco. Essas pequenas coisas não parecem nada. Parecem tão insignificantes que você nem mencionaria para ninguém. Mas aqui está o perigo. Elas acostumam você. Elas dessensibilizam sua consciência. É como quando você entra em um lugar com um cheiro muito forte. No primeiro minuto, você quase não consegue respirar. Mas depois de alguns minutos, você simplesmente não sente mais. Seu nariz se acostumou. Sua sensibilidade diminuiu. O mesmo acontece com o pecado. Cada pequena concessão diminui sua sensibilidade espiritual um pouco mais. E você para de notar, para de lutar, para de sentir aquele incômodo interior que deveria estar ali alertando você. 2 Pedro 2:20 descreve exatamente isso. Porque se depois de terem escapado das contaminações do mundo por conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem envolver de novo e vencerem por elas, a sua condição final será pior do que a primeira. Veja bem, a condição final é pior, não melhor, pior, porque você já conheceu a liberdade e agora está escolhendo a escravidão de novo. Depois vem a justificação, aquele momento em que você começa a explicar para si mesmo por que aquilo não é tão ruim assim, porque todos fazem, porque a Bíblia foi escrita em outro contexto, porque você é diferente,
Por que suas circunstâncias são especiais? Por que Deus entenderia? E você começa a colecionar versículos que parecem apoiar sua escolha, enquanto ignora todos os outros que a condenam. Isso é muito perigoso porque parece irracional, parece espiritual até. Você está interpretando a Bíblia de uma forma mais iluminada e mais compassiva, mas na verdade você está apenas se enganando. E o pior é que esse engano é tão bem embrulhado em roupas religiosas que você consegue vender para si mesmo e para os outros. Provérbios 16:25 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas cujo fim são caminhos de morte. A palavra-chave aí é ao homem parece certo para você, mas não é. E você não consegue ver porque está muito perto, muito envolvido, muito justificado. Depois vem a normalização propriamente dita. É quando aquilo que era exceção vira regra. Quando você não apenas faz uma vez, mas começa a fazer regularmente. Quando aquilo que antes lhe causava culpa, agora você faz com tranquilidade. Quando o remorso desaparece porque você já convenceu a si mesmo que não deveria estar ali. E aqui está o ponto crítico. Nesse momento, você perde a capacidade de ver a si mesmo com clareza. Você está tão dentro da situação que não consegue sair e avaliar. É como estar dentro de uma névoa. Você não consegue ver o caminho que percorreu, só consegue ver o passo seguinte. E está tão escuro que continua andando sem saber para onde está indo. Então vem a ampliação. Uma coisa puxa a outra. Se você normalizou um pecado, fica mais fácil normalizar outro. Porque a porta está aberta. Porque a defesa está fraca. Porque você já quebrou o compromisso uma vez, por que não quebrar de novo? E de repente, você não é mais aquele cristão que lutava contra uma tentação específica. Você é uma pessoa que está vivendo em um padrão completamente diferente. É como quando você pula a primeira corda de uma cerca. Depois é fácil pular as próximas. A barreira mental diminui. O medo desaparece. E antes que você perceba, você está do outro lado da cerca, em um lugar que nunca pensou que estaria. Gálatas 5:7 questiona: você estava indo bem? Quem o impediu de obedecer à verdade? Essa é uma pergunta dolorosa, não é? Porque a resposta é: você mesmo. Ninguém o impediu. Você escolheu parar. Mas agora vem a parte esperançosa. Porque esse processo que é tão silencioso indo para baixo, pode ser igualmente silencioso indo para cima. Não é fácil, mas é possível. E os passos são claros. Primeiro, você precisa ver, reconhecer, chamar a situação pelo nome correto. Não um desvio, não uma fraqueza, pecado. Porque até você não nomear corretamente, você não consegue lidar com isso. Está muito embrulhado em eufemismos e justificativas. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessarmos. Isso significa admitir, reconhecer, chamar pelo nome. E aí, e somente aí, o perdão pode vir. Segundo, você precisa se arrepender de verdade. Não apenas sentir culpa. Culpa é superficial. Arrependimento é profundo. Arrependimento significa mudar de ideia, mudar de direção. Significa que você estava caminhando para um lugar e agora está voltando. Atos 3:19 convida: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Conversão significa virar para o outro lado, deixar de caminhar para baixo e começar a caminhar para cima. Terceiro, você precisa buscar ajuda. Não pode fazer sozinho. Você precisa de pessoas que te amem o suficiente para ser honesto com você. Um pastor, um conselheiro, um amigo de confiança, alguém que não vai te deixar ficar confortável na normalização. Tiago 5:16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Não é vergonha, é cura. A vergonha é o que te mantém preso no segredo. A confissão é o que te liberta. Quarto, você precisa começar a rejeitar ativamente aquilo que estava normalizando, não gradualmente, decisivamente. Aquela amizade que te puxa para o pecado, afaste-se dela. Aquele tipo de conteúdo que você estava consumindo, corte o acesso.
aquele ambiente que o alimentava na normalização, saia dele. Mateus 5:29 traz uma imagem forte. Se o teu olho direito te escancariza, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Essa não é literalmente arrancar o olho, mas é literalmente fazer escolhas drásticas. É cortar fundo, é priorizar a sua liberdade espiritual acima de qualquer conforto. Quinto, você precisa começar a cultivar novos hábitos, preencher o vazio com algo saudável. Se você tirou a fofoca da sua vida, cultive palavras de encorajamento. Se você tirou o desperdício financeiro, cultive generosidade. Se você tirou a imoralidade, cultive a castidade. Filipenses 4:8 orienta: finalmente, irmãos, tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é honrável, tudo quanto é justo, tudo quanto é puro, tudo quanto é amável, tudo quanto é de boa fama, se há virtude alguma, se há algum louvor, nisso pensai. Você não pode deixar um lugar vazio. Precisa preenchê-lo com o certo. Sexto, você precisa ter paciência consigo mesmo. Esse processo não é da noite para o dia. Você passou meses ou anos normalizando algo. Não vai desfazer tudo em uma semana. Vai haver recaídas, momentos de fraqueza. E tudo bem. O arrependimento não é perfeição, é direção. Romanos 7:25 traz essa esperança. Graças dou a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De sorte que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mesmo Paulo reconhecia essa luta. Mas a chave é que ele estava escolhendo servir a lei de Deus, mesmo quando a carne ainda era fraca. E sétimo, o mais importante, você precisa renovar seu compromisso com Deus. Não apenas sair do pecado, mas entrar no propósito. Voltar para aquele lugar onde você lembrava por que começou essa jornada com Deus no primeiro lugar. Porque sair do pecado sem entrar no propósito é apenas trocar uma prisão por outra. Você precisa de uma razão maior, uma visão maior, uma esperança maior. Agora chegou o momento de falar sobre o oposto, sobre aquilo que você ganha quando você se recusa a normalizar o pecado, quando você escolhe a santidade, quando você deliberadamente caminha na direção oposta daquilo que o mundo está normalizando. Porque se há um preço a ser pago pela normalização, há também um prêmio extraordinário a ser recebido pela recusa, e as pessoas não falam disso o suficiente. Falam tanto sobre sacrifício, sobre privação, sobre o que você perde quando escolhe seguir a Deus, que poucos chegam a experimentar a abundância que realmente vem dessa escolha. Primeiro, há uma liberdade emocional que não tem preço. É aquela paz que você começa a sentir quando para de viver na mentira. Quando não precisa mais manter várias histórias na sua cabeça. Quando não precisa mais fingir diante de algumas pessoas e ser verdadeiro com outras. Quando sua vida toda alinha para uma única direção. Não é uma paz que vem porque tudo está bem. Você ainda vai ter problemas, ainda vai ter dificuldades, mas é uma paz que vem porque você sabe que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, caminhando na direção certa. É a paz da integridade. Filipenses 4:7 promete: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é compreensível pela lógica. Você pode estar em uma situação difícil, mas essa paz está lá, segurando seu coração, protegendo você, mantendo você de pé. Segundo, há uma clareza mental que é absolutamente libertadora. Quando você para de justificar, para de racionalizando, quando você simplesmente obedece, sua mente fica livre para outras coisas, para pensar em coisas maiores, para sonhar, para inovar, para criar. Sabe aquela sensação de câmara confusa, de neblina na mente, de dificuldade para tomar decisões? Isso desaparece. Você acorda com a mente clara, consegue pensar com precisão, consegue ouvir a voz do Espírito Santo sem aquela interferência constante da culpa e da condenação. É como se alguém finalmente limpasse a janela que estava suja há anos. 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Repare nas três coisas: poder,
amor e domínio próprio. Quando você vive na santidade, você recebe esse espírito. Você não está mais preso, confuso, assustado. Você tem domínio, você tem poder, você tem amor. Terceiro, há um tipo de relacionamento que só existe quando você escolhe viver diferente. Relacionamentos reais, profundos, onde as pessoas te amam por quem você realmente é e não por quem você está fingindo ser. Onde as amizades não são baseadas em cumplicidade no pecado, mas em companheirismo na jornada. Você descobre quem realmente te ama quando você começa a mudar. Algumas pessoas desaparecem. Tudo bem, elas não eram suas amigas de verdade, mas outras vêm. Vêm as pessoas que estavam esperando que você acordasse, que estavam rezando por você, que queriam te ver livre, mas não sabiam como ajudar. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá mal. Quando você sai do círculo de quem normaliza o pecado e entra no círculo de quem busca santidade, você não está apenas mudando de amigos, você está mudando de destino. Quarto, há uma bênção financeira que é muito prática e real. Quando você para com a ganância, quando você para com os gastos descontrolados, quando você começa a ser sábio com o dinheiro, Deus abençoa isso. Não porque Deus é um vendedor de favores, mas porque Deus trabalha dentro das leis naturais que Ele criou. Você ara com sabedoria, colhe com abundância. Você descobre que há dinheiro no seu orçamento quando você para de desperdiçar, que você consegue poupar, que você consegue ajudar outras pessoas, que você consegue planejar o futuro com esperança ao invés de ansiedade. Provérbios 22:7 diz: o rico domina o pobre, e o devedor é servo do credor. Quando você para de estar endividado, você não é mais servo, você é livre. E aquela liberdade financeira traz uma paz que você não consegue medir em dinheiro. Quinto, há uma profundidade na sua relação com Deus que é completamente transformadora. Quando você para de normalizando o pecado, quando você começa a obedecer, quando você cultiva a santidade, Deus se torna real de uma forma que nunca foi antes. Não é mais aquela coisa distante, é uma presença tangível, é aquela sensação de que Ele está contigo, que Ele te ouve, que Ele se importa com os detalhes da sua vida, que Ele está guiando você. Tudo fica diferente quando você decide que quer estar realmente perto de Deus e está disposto a pagar o preço para isso. João 14:23 traz essa promessa: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Deus não apenas te perdoa, Deus vem habitar em você, vem morar no seu coração, vem estar presente no seu dia a dia. Sexto, há uma influência que você começa a exercer sobre as pessoas ao seu redor. Quando elas veem você vivendo diferente, quando elas veem a paz em você, a clareza em você, a alegria em você apesar das dificuldades, algo acontece. Elas começam a questionar suas próprias escolhas. Você não precisa pregar, não precisa julgá-las. Sua vida fala, sua consistência grita, e pessoas começam a se aproximar de você porque sentem que há algo diferente, que há algo real, e muitas vezes essa presença silenciosa é muito mais poderosa do que qualquer discurso. 1 Pedro 2,12 diz: tendo o vosso proceder honesto entre os gentios, para que naquilo por que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observarem. As suas obras falam mais alto do que suas palavras, e quando as pessoas veem suas obras, elas glorificam a Deus. Sétimo, há uma esperança que é fundamentalmente diferente da esperança que o mundo oferece. A esperança do mundo é frágil, depende das circunstâncias. Quando as coisas estão bem, você tem esperança. Quando as coisas estão mal, essa esperança desaparece. Mas a esperança que vem de caminhar na santidade, de obedecer a Deus, de recusar normalizar o pecado, essa é inabalável, porque você sabe que está no lado certo, que está seguindo o caminho certo, que Deus está com você, e nenhuma circunstância pode tirar isso de você. Romanos 5:3 e 4 dizem: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência provada,
e a experiência provada, esperança. Até na tribulação há esperança, porque a tribulação está moldando você, está te tornando mais forte, está provando que você é capaz de perseverar. E então, há a bênção final, a mais profunda. Há uma satisfação interior que não tem comparação. É aquela sensação de estar vivendo aquilo para o qual você nasceu, de estar cumprindo o seu propósito, de estar alinhado com o seu Criador. É uma alegria que é completamente independente de circunstâncias externas. Você acorda e sabe que está no lugar certo. Você olha para trás e vê que cada escolha difícil valeu a pena. Você olha para frente e sente esperança genuína. E quando você chegar ao fim da sua vida, será capaz de olhar para trás e dizer: eu vivi, eu realmente vivi. Não apenas existir, mas viver. Essa é a vida que Deus quer para você. Não a vida de normalização e compromisso, mas a vida de santidade e propósito. E essa vida está disponível para você começar hoje, neste exato momento. Você pode fazer uma escolha diferente, e essa escolha vai mudar tudo. Obrigado por ter caminhado comigo até aqui, por ter tido a coragem de ouvir essas palavras difíceis, por estar disposto a questionar a si mesmo. Essa disposição já é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. E eu quero que você saiba que essa transformação é possível, que você pode sair desse ciclo, que Deus já pagou o preço para a sua liberdade. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal agora. Deixe seu like. Comente abaixo o que Deus falou para você hoje, porque seus comentários me mostram que essa mensagem está chegando onde precisa chegar. E continue acompanhando. Nas próximas semanas vamos mergulhar mais fundo em como reconstruir sua vida espiritual com base sólida. Se você quer dar o primeiro passo hoje, no primeiro comentário fixado está o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Pai, sem performance, sem julgamento, apenas verdade e transformação. Que Deus o abençoe e te guarde sempre.